Olá, meu segundo ano, tudo bem com vocês? Novamente aqui, professor Márcio Augusto, para mais uma aula de Geografia do segundo ano, a nossa aula de número 3 do segundo bimestre. Nessa aula, nós iremos falar sobre o espaço urbano, né? A gente falou sobre a urbanização do mundo, depois a gente falou sobre a urbanização brasileira, agora a gente vai abordar o espaço urbano, tudo bem? Lembrando a todos que novamente eu estou fazendo as minhas gravações num formato um pouco diferente, onde eu não apareço, né, a minha imagem não aparece para vocês, mas que vocês podem ouvir a minha voz, que eu acho que fica muito mais dinâmico, muito mais perfeito, tá ok? E temos aqui embaixo, na parte esquerda, a imagem lá, prof.geoguto, podem entrar lá, podem fazer as perguntas que quiserem, né? Tanto no Classroom quanto pelo Facebook. Só que no Facebook eu recebo uma notificação no celular, então a minha resposta vai chegar mais rápida, né? A resposta é mais dinâmica para vocês. Tudo bem? Então, galerinha, a gente vai falar sobre o espaço urbano. Vamos ver o que é isso? O espaço urbano, ele pode ser definido como o espaço das cidades, um conjunto das atividades que ocorrem em uma mesma integração local, com a justa posição de casas e edifícios, atividades e práticas econômicas, sociais e culturais. O espaço de uma cidade é, dessa forma, uma paisagem representativa do espaço geográfico, um território das práticas políticas de um lugar, das visões do mundo e mediações culturais. Então, assim, o espaço urbano, ele sempre vai ser uma área urbanizada. Ou seja, tem água, luz, esgoto, asfalto, aquilo que a gente já abordou nas outras aulas, tá? Só que ele tem algumas peculiaridades, né? Ele tem algumas diferenças, né? Porque o espaço urbano ele é vivo, né? Ele é dinâmico, tá? Ele é um palco para as ações políticas. E a gente vai ver isso mais à frente, tá? No entanto, é preciso estabelecer uma distinção, ou seja, uma diferença entre o urbano e as cidades. Existem cidades, por exemplo, que não são consideradas urbanas, por possuírem uma pequena quantidade de habitantes e uma baixa dinâmica econômica. Lembra que eu falei que o espaço urbano é dinâmico? Para o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, cidades com menos de 20 mil habitantes são consideradas como espaço rural. Além disso, no meio agrário, evidenciam-se algumas práticas e características do espaço urbano, o que nos leva a crer que o urbano transcende, ou seja, vai além do espaço das cidades. Na verdade, não. As áreas urbanas, elas são atualmente muito mais dinâmicas do que as rurais. Toda área rural tem um centro de cidade, e esse centro de cidade normalmente é uma área urbanizada, que a gente não pode chamar exatamente de espaço urbano, a gente chama de área urbanizada, tá? Existem cidades no interior do Brasil que são cidades onde apenas o centro ali é urbanizado. Todos os demais espaços são rurais, né? Você já vai saindo da cidade, já é chão de terra batida e por aí vai, tá? Com o desenvolvimento das técnicas, o homem passou a viver em sociedade, e dessa forma ele passou a construir as suas cidades e os seus espaços de moradia. Ou seja, como é que funcionou isso aí? O homem ele tinha o espaço térreo, o terreno lá para poder construir. Aí ele constrói a sua casa, e assim era ao longo de várias décadas. Com o tempo passando e esses espaços urbanos ou de áreas urbanizadas que eram mais próximos aos serviços, como a gente viu, escola, transporte, área de saúde, né? Como esses espaços eles foram ficando mais restritos, né? Você não tinha mais tanta facilidade de conseguir esses terrenos, as moradias elas foram se verticalizando, ou seja, o que era casa começou a se tornar sobrado, o que era sobrado começou a se tornar prédio, o que era prédio começou a se tornar edifício, né? Então, foi aumentando, foi se verticalizando, foi colocando-se uma casa em cima da outra, a coisa foi sendo empilhada, por assim dizer, tá? Com o desenvolvimento das relações industriais,
o processo de urbanização, ou seja, crescimento do espaço urbano em relação ao espaço rural, passou a ser a principal representação da modernidade. Dessa maneira, nós temos a evidência de como a industrialização interfere e interferiu e acentua o processo de urbanização. Quando esse processo proporciona um crescimento desordenado das cidades, ou seja, quando esse crescimento foge do controle do Estado e dos governos, observa-se a emergência de graves problemas sociais urbanos, dos quais a gente pode chamar atenção para a favelização, as ocupações irregulares, os índices de miséria, de violência e muitos outros. A gente vai estudar os problemas urbanos numa próxima aula, tá? Mas como é que isso se dá? Quando o crescimento das cidades ele é feito de forma desordenada, ou seja, ele é feito de qualquer jeito, ele cria essas divergências gigantescas, né? Porque aí o trabalhador daquela região que não quer se deslocar para muito longe ou não pode se deslocar para muito longe por uma questão de logística, uma questão financeira, né, ele acaba se submetendo a morar num lugar com menos asseio, com menos qualidade, para ficar mais perto do trabalho. E aí começa a questão da favelização e da ocupação irregular. Hoje a gente vai falar a respeito dessa parte mais simples, né, dos problemas urbanos, porque numa próxima aula a gente vai entrar nisso com detalhes, tá? Além dos problemas sociais, a urbanização acelerada ela pode evidenciar a emergência de outros problemas, que são os problemas ambientais urbanos. Dentre esses problemas ambientais urbanos, a gente tem que chamar a atenção, por exemplo, às ilhas de calor, as chuvas ácidas e a inversão térmica. São problemas que a gente estudou lá no primeiro ano, não sei se vocês lembram, quem foi meu aluno sabe porque eu ensinei isso, né? Quem não foi meu aluno, pode pesquisar, pode perguntar que eu vou responder, tá? Portanto, mesmo sendo a expressão dos avanços da modernidade, o espaço urbano também pode ser a principal evidência das suas contradições. A geografia urbana ela ajuda a compreender todo esse processo de produção do espaço urbano e as relações entre o homem com este meio. Além disso, permite compreender o crescimento das grandes cidades e como elas influenciam outras localidades a partir de sua geopolítica. Então, por exemplo, quando a gente está falando de Duque de Caxias, né, Duque de Caxias ela influencia diretamente os municípios vizinhos por conta da política que é exercida aqui. Então, por exemplo, ela influencia parte do Rio de Janeiro, que são os bairros limítrofes, né? Por exemplo, ela ali a Cidade Alta influencia a Parque das Missões, influencia São João de Meriti, Vigário Geral, entendeu? Porque é toda uma questão geopolítica, tá? Essa área da geografia também contribui para entender a organização das cidades e o déficit habitacional. O déficit é a falta, né? Então, quer dizer, a falta de habitação causada pelo crescimento populacional desorganizado. Ou seja, a população cresce mais do que o espaço. Hoje nós temos mais gente para menos espaço. E as pessoas, essas novas pessoas que vão surgindo, querem habitar e conviver no mesmo espaço em que foram criadas. Então, por exemplo, uma pessoa que normalmente nasceu e foi criado aqui em Caxias, né, no Sarapuí, no Gramacho, por exemplo, né, aqui na Itatiaia, né, nessa região, dificilmente ela vai querer se mudar para morar em Santa Cruz da Serra. Dificilmente ele vai querer ir para o Rio para morar em Pavuna. Muito dificilmente vai querer morar num outro subúrbio carioca. Por exemplo, eu vou me mudar, eu vou morar, sei lá, em Quintino Bocaiúva, né? Então, esses espaços, né, esses espaços urbanos de convivência deixam em nós um vínculo afetivo. E as pessoas são bastante relutantes em sair dessas regiões, dessas áreas, desses espaços, para ocupar outros espaços, né? Isso é muito comum. Tudo bem? Então, galerinha, o que eu preparei para hoje era só isso, tá?
Eu estou fazendo as nossas aulas um pouco mais enxutas para facilitar a dinâmica de aprendizagem de vocês e não deixarem vocês muito cansados. Eu sei que a gente está num momento diferente, num momento estranho, né? Mas a gente vai conseguir se adaptar e se todo mundo obedecer as recomendações das autoridades de saúde, né, diga-se de passagem, né, essa pandemia vai acabar logo e a gente vai poder se rever e vai poder dar seguimento às nossas aulas presenciais como deveriam estar sendo até agora. Por enquanto, desejo a todos vocês muita paz, muita saúde e, claro, bons estudos. Tchau, tchau, galerinha. Um abraço.